aqueles que também creem, e um caminho no mundo, onde a pessoa humana hoje, ela se torna justamente aquilo que o filme demonstra. Ela é um atrativo, ela é espizinhada, ela é como uma mulher prostituta, que recebe esta palavra, você já não me serve mais, né? É claro que bom que ela deixa esse recinto, esse lugar, essa degradação humana. E ela encontra esse olhar. Claro que esse ator hoje para nós aqui representa o olhar de Deus. Representa o resgate de Deus, que é capaz de ver, só Deus é capaz de nos ver na essência, como Ele que olha esse homem sem extremidade. E ele chega próximo e diz, né, você é magnífico. Quantas vezes as pessoas na nossa comunidade, na nossa formação, disseram algo bom, bonito de nós mesmos. E nós nos enraivamos, nós gritamos dentro, nós não acreditamos, nós nos rebelamos contra. Acontece com você? Porque aquela fala que é onde ele vai dizendo, ele vai contando a história de cada um. O homem, o velho, né, que estava pedindo esmola, trabalhava num circo. Vocês viram que ele botaram um bilhetinho dentro, ele botou um bilhetinho na esmola, né? Ele era realmente um trapezista. E o homem hoje, o mundo que descarta, né? O ser humano descarta por causa da sua idade, por causa da sua capacidade de fazer ou não fazer física ou intelectual. Então, esse homem que é chamado, aquele homem que é tão forte, né? Se torna um dom de fortaleza, o brigão, com certeza, né? Num bar ali, com certeza também envolvido com o álcool e tantas outras coisas. E assim é a história de cada um. E ele diz a esse menino, esse jovem, sem extremidades: você acredita nisso? Você acredita naquilo que disseram de você mesmo? E quantas vezes a gente paralisa na formação, na vocação, ou até mesmo nós paralisamos no momento de nos consagrarmos, de nos darmos definitivamente a Deus, porque nós acreditamos naquelas palavras, naquelas maldições, naquelas situações que nos disseram a nosso respeito, ou nós mesmos, o que fizemos conosco, né? O que experimentamos no caminho. Nós desistimos, nós nos sentimos assim, fracassados, impotentes. E quantas vezes nós somos os mendicantes na vida comunitária, os mendicantes do amor, como se o outro tivesse sempre que resolver o meu problema interior, ou que Deus tivesse que tirar a minha realidade de vida, o que eu vivo, para que eu então dê passos. Como foi fantástica aquela hora onde o dono do circo, né, o Mendes, olha para ele e não o levanta do chão. Deus faz assim conosco. Naquilo que nós precisamos descobrir, as capacidades que nós temos dentro, os dons que nós temos dentro. Não é realmente mais alegria quando a gente consegue algo que jamais pensou que iria conseguir? Quando a gente dá a volta, quando às vezes a gente é ferido e dá a volta e consegue responder. Quando a gente vai vencendo aquilo que é tão doloroso, né? Eu tenho uma ferida profunda dentro de mim, da rejeição e da solidão. E quando eu me tocava com essa ferida de alguma forma, com uma palavra, uma repreensão, uma correção, algo, eu não conseguia falar, eu não conseguia dizer, eu não conseguia me expressar. A minha linguagem era lágrimas, porque me paralisava, que assim, chegava a tremer, eu não conseguia mais dar uma resposta diante daquilo que era tão pequeno na aparência, mas dentro se torna tão grande e que você não é capaz de. Quanto Deus vai nos curando, o quanto Deus vai fazendo por nós, o quanto Ele vai nos dando e também vai nos pedindo uma resposta. E nessa resposta de se violentar para dizer algo, de se violentar para permanecer na cena, permanecer no lugar, é uma resposta que Deus vai cavando, vai tirando aquela dor, aquela essência, aquela ferida que está
ali e vai nos oportunizando esta liberdade. Quão difícil foi aceitar a minha realidade, a realidade de ser casada, e o meu esposo não participar da comunidade, porque não tem vocação. Quanto me foi difícil aceitar, acolher que é assim. E eu digo que o maior mal de uma vocação é viver na fantasia de que aquilo vai mudar. A gente muitas vezes se prende numa fantasia religiosa, de que aquela tua realidade, aquele outro vai mudar. Enquanto Deus pedia a esse homem, né, ele dizia, não são os braços, não são as pernas que vão me trazer a paz. Mas é uma experiência de dentro, é uma cura interior, é uma liberdade interior, de descobrir quem eu sou. Então, quando eu fui descobrindo quem eu sou, quando você vai descobrindo quem você é, o mundo cobre isso. O mundo não quer, por isso ele vai deformando através do pecado, da perversidade, da fantasia, das ideologias. Ele vai nos deformando de tal forma que a gente não sabe mais. E aceita qualquer coisa, aceita qualquer lugar, e aceita qualquer um, e aceita fazer conosco o que quiserem e como quiserem, porque nós não temos mais dentro de nós esta graça, esta força, esta dignidade de quem sou eu. E o primeiro quem sou eu, né? Que ele vai dizer, eu sou filho de Deus. É aquele herdeiro da promessa. Aquele cidadão do céu, estas palavras de Deus que muitas vezes nos são ditas e nós não acreditamos. É mais fácil acreditar naquele mal, é mais fácil acreditar naquela mentira, porque a verdade ela é um esforço, ela exige de nós tudo para encontrar, para aprofundar. Esse menino quando ele se atira, né? Lá do picadeiro, lá de cima, naquele balde, vamos dizer assim, naquele recinto de água tão pequeno, olhando de cima, parecia tão menor. Você já fez a experiência de se atirar de um lugar? Eu fiz uma experiência uma vez. Nunca mais queria fazer. Acho que eu nunca mais faria de novo. Nós fizemos uma loucura, uma experiência meio louca, assim. Mas valeu para mim a vida inteira. Nós pegamos uma dinâmica de alguém que nos disse, olha, faz o seguinte, coloca sobre um tablado, um estrado, né? Um banco, uma cadeira, e ali na frente você coloca então pessoas com mãos cruzadas assim, né? Presas uma nas outras, uma de frente para a outra, 3 pessoas fazendo tipo uma maca, certo? Com os braços firmes, cruzados. E essa pessoa, ela faz uma dinâmica de abandono. Então, dessa cadeira, desse tablado, ela põe as mãos para trás para não se ferir, ou assim, né? E ela cai. E a experiência dessa dinâmica que essa pessoa nos convidou a fazer era de batismo no Espírito, e a pessoa, quando ela cai, Deus dá um batismo, uma cura profunda. E eu queria tudo, né, gente? Eu queria tudo isso. Eu queria cura profunda. Eu queria aquele batismo de Espírito extraordinário. Eu queria levitar. Mais ou menos isso, assim. Todos os dons e os carismas, né? Aquele milagre. Todo mundo que rezava para mim dizia, Deus tem uma grande luz, uma espada de laser. Eu digo, eu não quero espada de laser nem luz. Eu quero, é o dom dos milagres. Você está enganado, né? O dom dos milagres, das pessoas saírem andando, das pessoas saírem vendo. Então, é claro que eu achei maravilhosa aquela proposta, né? Então, quando eu subi, só que aqui na nossa comunidade, os meus irmãos fizeram algo. Eles nos colocaram em cima do palco, sabe o palco aqui? Em cima do palco, e mais uma cadeira, um banquinho, uma mesa e mais uma cadeira. Eu estava tentando. Isso aí, Cristiano, tu estava nessa loucura? Meu Deus do céu. Por isso que a gente permanece, Cristina. Por isso que a gente permanece. Não, era isso aí. O palco, uma mesa e uma cadeira. E aí, claro, né, como naquele momento não tinha, a Maria não estava, mas não estava. Claro que eles não iam convidar ela para fazer essa dinâmica, eu acho. Mas
Eu bem faceira, né? Eu bem feliz com aquele negócio. Slane, tu vai ser a primeira para dar coragem para os outros, porque o formador sempre vai indo na frente, né? Para dar coragem. Então, o fundador vai, o formador vai atrás e vai indo. Beleza, eu achei o máximo. Quando eu subia naquela cadeira. Gente, eu não sei quantos metros tinha, não sei quanto tem o palco, não sei quantos metros tinha daqueles homens que estavam lá embaixo. Eu olhei para baixo e eu disse, eu não sou capaz. Uma experiência de fraqueza, de pequenez, de medo, de pavor. Porque Deus unge também. Porque eu sei que tinha chegado a minha hora do abandono. Esse mergulho desse homem foi a sua hora do abandono. Porque o nosso caminho não é um caminho de autoajuda, onde eu digo, eu sei, eu posso. Ninguém pode mudar por si mesmo. Se Deus não o toma em suas mãos, se Deus não adentra dentro, e Ele mesmo com sua graça nos impõe essa mudança, ou nos dá o ímpeto, a velocidade para fazer isso. Tinha chegado a hora. Gente, até hoje eu me lembro quando tenho algo para tomar uma decisão, ou algo que está fixo em mim, que eu preciso parar, eu preciso deixar para retornar. Eu me lembro dessa cena de mim em cima desse palco e me atirando. Vocês não sabem que sensação é. Eu já me despedi dentro de todo mundo. Eu já tinha visto o meu velório. Mas eu não podia, entendem? Eu não podia voltar atrás. Porque se eu não fosse, alguns talvez mais corajosos, mas muitos desistiriam. E é assim que a comunidade nos impõe, através do seu caminho de formação. Ela vai nos trazendo, Deus vai nos trazendo, Deus vai nos impulsionando a descobrir quem nós somos e ali fazer a experiência de que o que eu sou não é uma força por mim mesmo, mas que me impulsiona, que me faz permanecer e me faz me atirar no abandono. A partir de hoje, a minha vida não me pertence de verdade. Jesus sabe quem é. Pedro descobriu quem era. Paulo encontrou-se naquele dia na ressurreição. Ele viveu a experiência e pôde deixar escrito. Tudo eu tenho por conta de esterco ao bem supremo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele descobriu que foi feito, que foi talhado para ele, para ser esse anunciador a todos os homens, a todas as nações, do Deus verdadeiro. Maria, na essência, sabia quem era. E quando a gente tem essa identidade própria, essa carteira de identidade, ninguém pode dizer para mim, Gislaine, tu não é isso. Porque Deus me disse, eu sou aquela que lhe pertence. E se eu sou aquela que lhe pertence, ninguém ouse dizer diferente. Quando Deus dá esta palavra da essência, Ele deu a palavra da essência para esse menino. Tu és assim, para que se manifeste em ti a glória de Deus. Então tu és a manifestação da glória de Deus. E ninguém mais pôde dizer a esse menino que ele não podia, ou que ele não tinha braços e pernas. Então ele não podia realizar. Não, ele não tinha braços e pernas. Mas ele podia realizar o que Deus chamou a realizar. E que não necessariamente teria que ter os braços e as pernas. Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos na nossa humanidade para realizar o que é para a gente, para nós, para a nossa missão e para a nossa vocação. Está ali inscrito dentro de nós mesmos, principalmente a liberdade. A liberdade. Então, esse Deus que resgata, que vem retirar os figos podres, né? Que vem pegar a cesta em suas mãos e vem arrancar de dentro o que ele não plantou, o que ele não fez, o que ele não deixou,
o que ele não desejou. E na história também ele vem lavar, ele vem lavando no sangue, ele vai libertando, ele vai retirando de dentro de cada um de nós o que se sobrepôs, as demolições que se sobrepuseram à nossa vocação, à nossa missão, à nossa identidade pessoal. É uma experiência da bem-aventurança, um caminho de comunidade, um caminho vocacional, um caminho de vida consagrada, de consagração de vida. É o abandono. Veja que depois daquele menino sem perna, né, não tinha uma perna, o abraço, pela primeira vez, o calor humano, em vez das maçãs, em vez das risadas, em vez dos escárnios, aquele menino, aquela mãe, porque aquele homem, ele se propôs a dar o dom que ele tinha, a ser um dom para esse, no caso, esse ministério, né? Esse trabalho, no caso ali o circo, no nosso caso como vocação, o nosso ministério particular, nosso dom particular. Então nós nos tornamos um grande bem para aquele que está procurando e se identifica com a nossa dor, porque nós choramos. Nós mostramos também a nossa dor, a nossa fraqueza, a nossa força, a nosso dom, a nossa alegria e também se alegra conosco. Ok? Nós pertencemos, né? Essa pertença é muito forte. Porque quando você pertence a alguém, é um laço, é um elo, é uma aliança. Como do matrimônio, você pertencer a alguém é muito forte. Nós pertencemos a Deus. Pela sua morte, pela sua paixão, pela sua ressurreição, Ele toma posse do que é seu. Nós fomos comprados, diz a palavra, pelo sangue de Cristo, não por um dinheiro, não por uma moeda, né, que é atirada ao chão, não por uma sedução, por um momento de prazer de alguém, mas nós somos comprados pelo preço do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No batismo, nós já pertencemos a Ele. Mas o que vamos fazer com esta pertença é que vai determinar a nossa vida. É que vai dizer no final dela, né, que se eu respondi, se eu firmei esta pertença, ou se eu me desliguei, me retirei, abandonei, adulterei, né? Esta pertença que Deus tem. Às vezes as pessoas pensam assim, em termos de consagração, que eu só, dentro de uma comunidade, eu só sou infiel a Deus se eu abandonar a minha consagração, a minha vocação. A infidelidade, ela acontece em muitos momentos da nossa vida. Até mesmo naquele pensamento, naquelas situações mais íntimas. Eu posso mudar mesmo do amor, ter um amor, uma paixão por uma outra coisa, por um outro. E isto aqui já é o corte, aqui já é adulterar a minha aliança. Quando eu coloco um amor mais do que essa pertença, essa vocação, esse chamado, essa aliança que Deus fez. O adultério, justamente, eu tomo como meu amado, como meu amor, outro que não o é de fato. Não pertenço a ele, né? A escolha do demônio, eu escolho alguém concreto, né? O demônio não é matéria, mas é concreto. Eu escolho no sentido do mal, então eu passo a pertencer a este mal, que na verdade não seria o meu Senhor, mas ele se torna o meu dominador. Então, a pertença é forte, é um laço, os laços espirituais, o laço de vocação é forte, é mais forte que o laço de sangue. O laço que nos envolve é o laço do sangue de Cristo. Esse é o laço espiritual que é mais forte do que o sangue da família. Porque ele nos remete a nos encontrar e a realizar o bem que Deus sonhou desde toda a eternidade ao meu respeito. Que também envolve a família.
Envolve? Envolve eu trazer esse carisma, a minha missão, a minha vocação de estado de vida. Envolve. Envolve por causa do carisma orientar o meu filho. Envolve por causa do meu carisma, daquilo que Deus me vai me talhando, me fazendo amar mais o meu esposo, a ter mais consideração pelas suas fraquezas e encontrar ainda as suas virtudes de uma forma mais intensa. Então, essa vocação, ela me remete para todas as minhas realidades. Ela me faz ser aquele que, você que tem uma profissão, que trabalha como aliança, tem uma profissão, se faz ser ainda mais luzeiro para aqueles que trabalham contigo. A vocação, a pertença não é para que vivemos apenas dentro da comunidade. Dentro da comunidade nós estamos ali, claro, nos alimentando e também nos dando. Mas em volta de nós, nesse povo que Deus nos confia, a partir desse carisma, desta pertença que Deus nos dá. Então, são 4 características para realmente viver a pertença numa comunidade, a vocação dentro da comunidade. A primeira é ser capaz de vivê-la. Nós precisamos olhar se a pessoa é capaz de viver a obediência, capaz de viver a pobreza e capaz de viver a castidade. O que é viver a obediência? Quando você dá a ela uma tarefa para fazer. Vamos pegar o mínimo. Uma tarefa, lavar a louça no café da manhã, varrer o pátio, depois de cortar a grama, varrer as pedrinhas do meio para tirar a grama, coisas pequeníssimas. Quando você coloca algo na mão de alguém e vê que esse alguém não é capaz de se firmar num compromisso, de manter-se fazendo aquilo, por exemplo, coisas de todos os dias, né? Não é capaz de assumir o horário do seu apostolado, de estar lá todos os dias para fazer aquela missão, seja uma missão de atendimento à pessoa, seja uma missão de um telefone, seja uma missão de formação. Não é capaz de estar lá todos os dias. Aí um dia tem uma coisa, outro dia tem outra coisa, enfim. Essa incapacidade humana de realizar os pequenos compromissos diários. Não é uma incapacidade intelectual, né? Ou física em si. Mas é a capacidade de responder. Quando a pessoa não é capaz de renunciar àquele presente que ganhou, né? Não é capaz de dar para alguém algo que o outro necessita. Não é capaz de deixar as coisas com alegria, com bom humor, ou pelo menos com serenidade. Quando há coisas na comunidade diferentes, aquilo que ele gostaria de fazer, ele não pode, ele deve estar em outro lugar. Então, essas pequenas renúncias, de deixar a própria família, de deixar o próprio filho para estar no encontro, para que estar numa formação, de deixar um aniversário, de deixar uma festa para estar numa missão. Então, o que ele não é capaz de deixar, né? O que ele não é capaz também a questão afetiva. Ele é capaz de não se apaixonar, não ter paixonites toda hora, né? Porque hoje a gente vê no mundo que um menino não pode ficar sem uma menina não pode ficar sem um menino, sem uma paixão. Ele é capaz, o jovem. Ele é capaz, a mulher casada é capaz de se relacionar com o outro, sem que ela se sinta constrangida, ou ela se sinta acuada, ela se sinta ameaçada. E muitas vezes, 90% dos casos, é irreal. É a fantasia que a gente vai criando dentro, do que o outro me olhou, do que o outro que chegou perto de mim, como se pretendesse alguma coisa. Porque está na nossa história as ameaças, as afrontas. A mulher tem mais a capacidade de ser criativa, né? De pensar sempre mal do outro, do irmão, principalmente mulher e mulher, gente, é uma loucura. A mulher, é difícil ela ver a irmã como uma irmã, ela muitas vezes cria-se a fantasia de que aquela irmã falou de propósito. Aquela irmã fez isso para mim porque ela quis. Então, a mulher fica criando, né, porque ela tem uma criatividade inata, uma capacidade de imaginação fecunda, vamos dizer assim, ó, que bonito.
né? Então ela fica criando dentro dela situações e na formação, porque é fulana, porque é ciclana, e ela cria um circo às vezes dentro da comunidade por causa disso. Coisas pequenas que abatem, que machucam, né? Ah, fulana me disse uma palavra só, né? E sereis desgraçada, né? Ou seja, não mais salva. Uma palavra só do irmão às vezes se sente desgraçada, sem a graça. Tudo se perdeu, tudo ficou feio, tudo ficou roxo, tudo ficou machucado. Então, a capacidade afetiva de conviver, né? O homem, então, né? Tem aquele homem que é muito objetivo, não vê nada, né? Ele não vê nada, ele não enxerga ninguém. Ele não é capaz de se relacionar com o seu irmão de comunidade, de quarto. Ele é uma tábua, né? Você diz para ele faz, ele faz. Você vai, ele vai. Mas não é capaz de relacionar-se, de falar de si, de abrir-se. É o quietinho da comunidade, né? Nunca faz nada, nunca faz um mal nenhum. Mas não se sabe o que trem carrega, né, gente? Às vezes na sua cabeça também, a imaginação nessa área afetiva sexual no homem é muito forte. O olhar do homem é muito forte. Ver também se ele teve pessoas que tiveram atividade homossexual. Não tem condição, elas não têm condição pelo próprio, mesmo que tenham deixado a atividade durante 1 ano, 2, 3, 4 da sua vida. Claro, nem poderia estar fazendo vocacional se não tivesse deixado há muito tempo isso. Vocacional para uma aliança. Mas na comunidade de vida, da vivência intensa dos relacionamentos, esse homem, esta mulher não tem dentro, gente, a capacidade de lidar com as provocações dentro da comunidade, que são feitas diariamente. Um cuidado que a gente tem que ter aqui, que eu quero dizer, nunca se entra num banheiro com alguém, junto com alguém. Nunca. O banheiro é privado, é privativo. O banho é privativo. Ah, enquanto você está ali no trono, no banheiro, no vaso, vem aí alguém lavar as mãos. Não, isso é inadmissível. Feche a porta. Se vestir, se desnudar na frente de uma irmã, de um irmão, né? O irmão com o irmão, a irmã. Isso é inadmissível, porque é a provocação. A história de cada um são histórias dolorosas e existem fatos ali que às vezes nem você conhece. E talvez nem a pessoa se lembre ou tenha consciência. Então, a castidade não está apenas no eu não estou cometendo um pecado mortal. A castidade nessa ser capaz, né? Ser capaz de viver essa privacidade, essa integridade, esse cuidado com a comunidade, com o teu irmão. Também o vestimento das meninas, o vestimento dos meninos dentro da comunidade, né? Hoje a gente cuida muito a questão da calça apertada, das roupas, né, femininas, a cava, o degote, o que é que você usa, porque nós estamos ali sendo purificados da história também. Além de ficar feio, de ficar algo assim grotesco, algo que provoca, a mulher provoca o homem vê pelo olhar. E não tem como não ver algumas coisas, né, gente? Não tem como pela voluminosidade do negócio, também não tem como não ver. Está grande a coisa. E mesmo aqueles que têm as medidas da sociedade, né, as meninas bem magrinhas, também é um problema, porque as medidas elas evidenciam muito mais ainda, né? Então, é preciso cuidar, é ser capaz. Entende tudo que é ser capaz? Tudo isso está na humanidade. Nem estou falando da vida espiritual. Porque às vezes a pessoa chega, pega o texto na mão e acha que vem para a comunidade para ficar rezando. Capacidade de rezar é bom. Capacidade de manter a atenção, maravilhoso. É uma conquista, é um processo. Mas a vocação precisa começar pela capacidade humana da pessoa. É preciso olhar a história e ver essa pessoa antes de vir para a comunidade. Se ela é capaz, se ela veio nos encontros, nos retiros que teve, que ela deveria ter vindo, ela chegou. Ou ela só quer entrar na comunidade.
o cuidar com as fugas. Você quer vir para quê, né? Quer fazer parte desse carisma para quê? Hoje tem muita gente fugindo do mundo. Ou então, ou financeiramente, que não tem. Tem uma pessoa no nosso pé aí na cidade, Maria. Tem. É um rapaz, não posso dizer o nome dele agora. É um rapaz que está no nosso pé. Ele quer vir para a comunidade, ele liga, ele fala, ele vai lá na Casa São Pio, ele enche a Vanessa, né? Porque eu quero falar com fulana, porque eu quero falar com fulana, com a Cristina que ele quer falar. Porque eu quero ir para lá, porque eu quero ir para lá. Mas o que acontece na vida desse rapaz? A gente não precisa de muito discernimento vocacional. Esse rapaz hoje tem uma família desestruturada, né? Ele não está conseguindo emprego. Ele tem ansiedade no máximo, assim, ele não consegue parar de falar. Ele tem uma ansiedade, ele cerca, ele ameaça, Eu já estou ficando mal. Só de pensar alguém aqui, assim. Só de pensar alguém, não se cria. A gente diz assim, não se cria na Oase um negócio desse. Nem em comunidade nenhuma. Porque ele não é capaz, entende? De esperar. Imagina a formação dizer para ele, você vai fazer essa pergunta para Deus, e você vai esperar uma resposta. Ele fica enlouquecido. Ele vai me bater. Que é o aspecto normal de remeter a pessoa. Aí é mesmo verdade. Você acredita que Deus te dá uma resposta? Gente, tem gente com 8, 9 anos que não acredita que Deus dá uma resposta. Não acredita. Por isso os padres estão fazendo psicologia. Porque não acredita que a fé tem a capacidade da resposta. E da liberdade, da libertação e do caminho. Por isso que tantos, né, de comunidade hoje são obrigados, né, estão obrigando até mesmo, existem essa realidade espalhada aí pelo Netuno, Plutão, lá no outro planeta, de que você tem que fazer psicologia se você participa. O formador tem que fazer psicologia, o fundador tem que fazer psicologia. Eu só tenho que ser fiel. Agora, essa é uma das aspectos aqui, vamos para cá. Tem que ser fiel. O que é ser fiel? É fazer o que se tem que fazer a cada dia. Ser fiel. O que é ser fiel? Repete. Fiel a quem? Se eu temo a Deus, ou seja, Ele é meu primado, Ele é meu absoluto, Ele é minha referência. E quando nós entramos numa comunidade, nós colocamos nas mãos das nossas autoridades essa referência. Nós dizemos a Deus assim, Deus, eu entrego a minha vida a Ti. Que através da mediação da minha autoridade, Tu haja e realize o que quiseres. E na hora que a minha autoridade me dá uma ordem que eu não gosto, o que a gente faz? A gente se rebela, a gente acha ruim, a gente não quer, a gente não faz. Se aquele Mendes tivesse juntado o menino do chão, ele não seria quem ele é. Ele não chegaria onde ele deveria chegar. E ele não se tornaria ele mesmo. Quantas vezes, né, a gente quer que a comunidade resolva o nosso problema pessoal. Ou tire as pessoas do nosso lado, né? Elimine o mal. Você já quis que eliminasse o mal? O aparente mal que a gente vê nem sempre é um mal L, né? Do maligno. Muitas vezes eu pensava que era o diabo que me incomodava e descobri que era o Espírito Santo que me provocava. Verdade? Verdade? A gente dá muita culpa, às vezes, para quem não tem, né? É o Espírito Santo que permite aquela dor, aquela ausência, aquele não, aquela escala, né? É o Espírito Santo que permite aquela pessoa do teu lado, aquela pessoa não estar do teu lado. Permite. Eu não estou dizendo quando é contrário à palavra, né? Isso é mal com L. Mas esse aparente mal, o aparente mal que me constrange, aquela humilhação naquela pregação. Aquela palavra dolorosa do teu fundador.
que você até hoje lembra. Tem alguém aqui que sofreu isso? Então, essas coisas que vão nos provocando a crescer e amadurecer na vida. Ou às vezes parece que está tudo errado. Todos estão errados, menos eu. É impossível, né, gente? Se todo mundo está te dizendo a mesma coisa, só você que não acha, é porque você está equivocado. Como o idiota do filme, né? Quantas vezes precisa dizer para que seja realmente idiota? 4 vezes. E se alguém te disse 4 vezes que você é um idiota, acredite, né? Ou seja, que você não consegue, ou que aquilo que você está pensando não é o caminho. Então, fazer o que eu tenho que fazer a cada dia. No meu agora, na minha realidade. Acolher a tua realidade. Olha o que ele dizia. Deus não muda a minha circunstância. Não muda a minha circunstância. O fiel precisa ver isso. Deus não está mudando a minha circunstância. Então, o que é para mim fazer? Acolher a circunstância. Mais uma vez, eu vou deixar claro. Mais uma vez, não estou falando de concessões e conivência com o pecado. Não é isso que eu estou falando. Mas essa fidelidade àquela realidade que você tem. A própria realidade de ser mulher. Quantas de nós mulheres repudiamos, não sei se ainda você faz isso, mas repudiamos, não quisemos, não aceitamos o ser mulher. Levanta a mão quem já teve dificuldade com isso, de ser mulher. Isso aí. Só a Maria, nós estamos mal nós duas. Nós estamos no 4º módulo da Escola de Formação de Formadores. Vou começar de novo. Mais 5 dias aqui, né, Chique? Vamos mandar fazer o pão ali. Vamos fazer o pão ali. Gente, nós temos dificuldade com o básico de nós mesmos, só que a gente não sabe, às vezes não sabem, né? Por quê? Quando que eu vejo que eu tenho dificuldade de ser mulher? Quando eu acho que o homem é melhor, quando eu acho que ele ganha mais, quando eu acho que ele é mais desculpado, que é verdade. Quando eu acho que... mais prioridade, mais facilidade, que é verdade. Quando eu digo isso com rancor, com mágoa, com competição, com desdém, eu tenho um problema de se sentir mulher. É claro que a realidade masculina é totalmente outra coisa. É que nem eu e Deus. Deus é totalmente outra coisa. O homem é totalmente outra coisa. A mulher é totalmente outra coisa. E a gente quer ser igual. Vamos levantar a mão agora. Quem já teve problema com o seu aspecto feminino? Entende? Quando eu começo a olhar o outro com competição, com desdém, com ele tem mais que eu, com comparação. Então, ali já vejo que na minha identidade me falta. E se me falta, ela não é completa. E se ela não é completa, então, como eu posso me entregar a Deus de verdade se eu, como pessoa, como mulher, tenho dificuldade comigo mesma? E Deus é homem. Em Jesus, ele é homem. Quem já não teve dificuldade? Eu já tive. Jesus está dizendo isso dele porque tu é homem. Já disse. E ele me disse, é verdade. Eu sou homem. Mas não estou dizendo isso porque sou homem. Porque sou livre. Então, é claro que a gente já tem dificuldade com essas situações da história. Lembra que eu falei, tudo está na história. Como era seu pai, como era sua mãe. E não vamos voltar atrás, né? Vamos para frente. Então, esse fiel, tudo isso faz parte da fidelidade. A fidelidade de olhar a verdade. A fidelidade é o Espírito que te mostra aquela mediação, que pode ser o fundador, que está fazendo a formação. No início, é o fundador que faz tudo. Vocês são muito espertinhos. Vocês são muito espertinhos. Claro, no comecinho. Até quando tiver pessoas preparadas para assumir algumas coisas. Por isso, agilizem-se.
Quanto mais um membro patina, mais sofre o fundador e sua comunidade, porque Deus está te esperando, sua lerdeza. Sua lerdeza. Quanto mais um membro patina, mais impede, né? Mais impede que o corpo ande. Os projetos, mas Deus não cumpre as profecias. E Deus está lá, aqui, louco para... Está aqui esperando, está aqui. É agora que ele vai. É agora que ela vai, né? Que nem aquele guri lá, aqui. Meu Deus, é agora que ele vai. Agora. Aquele povo todo esperando ele lá no cima. Ele lá, concentrado, para se atirar. E aquele povo, aquela comunidade esperando. É agora. Não, vai dar certo. Agora, essa formação vai dar certo. Não, agora, Maria, agora sim, agora vai. Estou falando de vocês? Agora, me parece, libertou, né? Parece que quando liberta, todo o mal sai. É um por vez. É um demônio por vez. Até sair a legião vai, ó. É um por vez. Agora vai. Cara, a coisa não vai. Então a gente quer que o nosso fundador resolva todos os nossos problemas. Se ele está sozinho na formação até hoje, você tem mais de 2 anos de comunidade, tem muita lerdeza ali. Tem muito atraso ali. Tem muita preguiça espiritual humana ali. Tem muito, não é comigo. Muita desculpa, muita justificativa para não assumir. Então, calma. Certo? Tudo na sua ordem, Deus dá. Depois Deus convoca. Nem todo mundo vai ser um formador. Mas todo mundo, todos nós, temos que assumir a responsabilidade da formação do todo. Qual é o mal que está em mim que afeta a minha comunidade? Qual é o mal que está em você? Ai, o formador vai na formação. Ai, formadorzinha. Espera aí. Tem coisas que não precisa mais ir na formação, você tem que resolver antes. Você já tem que ter visto há muito tempo. Já tem que ter resolvido há muito tempo dentro de você. Com Deus, nas orações, nas vigílias, na oração comunitária, nas missas, na celebração. Quanta coisa está atrasado aí. Que Deus pede. Coisas pequenas, não são coisas grandes. Claro que a gente pode, de novo, ter um acesso. Claro. Mas você sabe que é o mal. Então, muitas vezes a gente quer chegar lá na fidelidade, mas não realiza aquilo que precisa realizar no hoje. Não é responsável, até mesmo por aquilo que a gente fala. O que você falou para o seu fundador que o irritou daquela forma? O que você... Porque às vezes a gente faz o outro pecar. Pelas coisas que diz. Entendem? Às vezes a gente traz para o fundador coisas que a gente já teve que resolver há muito tempo. Ou então, nós trazemos do outro coisas que precisam esperar, ver o que você tem que dizer e como dizer. Certo? Um respeito, uma espera, tem que olhar, tá? Isso já tem que passar para a alçada dele, maior, ou eu tenho que esperar com que cavar em volta, né? Botar mais água, mais um tempo. Então, a fidelidade é um processo diário, gente. Mas eu tenho que determinar, aqui, eu pertenço a Deus, não através apenas de Deus por si mesmo, de Deus poderoso lá. Ele fala comigo, eu sou o cara que eu escuto e responde. Não. Eu pertenço a Deus pertencendo a uma comunidade, a uma autoridade. Há várias autoridades, na verdade. Não é só uma. Até mesmo, eu preciso respeitar essa autoridade da palavra, do evangelho, da igreja como magistério, autêntico magistério. Então, se um versículo para mim já não é o que Deus disse, tudo fica duvidoso. Certo? Então, a fidelidade é uma conquista do dia a dia naquilo que eu tenho que fazer. As alianças, você casa, quem é casado? Levanta a mão. Você não pode perguntar para Deus o que eu preciso fazer no meu casamento.
Faça o que você precisa fazer no seu casamento. Nós sabemos o que precisamos fazer. Esse ir além. E tem situações dolorosíssimas. Claro que às vezes a gente precisa respirar, dar um tempo. É claro que às vezes o outro também não dá passos. Mas o que Deus fala para o apóstolo, Deus fala para o discípulo. Você é o quê? E é esse apóstolo, é esse discípulo que vai dar a resposta. Ele que vai ser o mais livre. É o mais livre que é Jesus, que deu o seu corpo inteiro. O mais livre que é nós que somos chamados dessa vocação, o mais livre é que vai dar a resposta. Que precisa dar por primeiro. É assim. As alianças definitivas, ser fiel, né? Ser fiel, precisa ser fiel até o fim. Não é algo que eu possa decidir diferente, né? E a gente tem visto aí na igreja tanta coisa, já falei disso outro modo. Então, o que nós precisamos fazer? O que é do que nos compete? Muitos vocacionados acabam metendo-se onde não precisa e não fazendo aquilo que precisa. Por exemplo, reuniões de conselho. Tem conselho na sua comunidade? Você faz parte do conselho? Quem faz parte do conselho, levanta a mão. Lhe compete as decisões junto com o seu fundador. Quem não faz parte do conselho, levanta a mão. Fica quieto, aceita, acolhe. Não te compete discernir. E aqui entra o discernimento. A quem compete o discernimento? Aquele que tem visão. E Deus dá, é dom. Se Deus colocou o fundador sempre está naquele patamar. Jesus foi elevado, né? Quando ele foi elevado, atrairei todos a mim. Ele foi elevado, ele via mais alto, do alto da cruz. Ele anteviu todos os homens. Do alto do céu, ele vê todas as realidades. Agora, claro, o fundador foi dado também uma altura. E dessa altura ele vê além e vê mais. No seu interior, ele vê adiante. Às vezes ele propõe coisas que os vocacionados, os formandos, nem imaginam, né? Os próprios formadores nem imaginam que seria capaz de realizar. Às vezes o fundador chega com umas ideias, né, gente? Que pelo amor de Deus, sai de baixo. E com certeza é mais trabalho. Ou às vezes não. As nossas, às vezes não. Tem umas ideias de dar um passeio, de comer algo diferente, de lugar. Tem as ideias maravilhosas. Essa noite eu tive uma ideia. E ela disse, nós vamos jantar fora. Outras vezes são ideias que precisam para nosso corpo comunitário. Curar feridas que ela nem está vendo, mas que Deus antevê. Certo? O membro ocioso é desintegrado, é desgovernado na sua cabeça. E tem muito tempo para ficar pensando coisa, tem muito tempo para ficar sentindo coisa. Às vezes a gente diz, por que não vem mais vocações, né? Não no nosso caso, porque no nosso caso está precisando. Hein? Mais vocações, por quê? Às vezes a gente quer mais vocações para ficar mais desocupado. Não é esse o sentido. O sentido é estar ocupado de maneira equilibrada. Isso sim, mas não desocupado. Eu queria tanto um tempo para ficar em casa de com as pernas, né? Deus fez a noite para isso. E às vezes, né, nem tão cedo da noite assim. Então, é preciso discernimento. A quem compete o discernimento deve fazer. Quem não compete deve, Quantas vezes na minha comunidade nós passamos isso? De decidir situações e os membros, chega a dar choque no ouvido do outro. Porque não é bem assim? Porque a gente não aceita isso? Porque a gente não aceita aquilo? Se você não aceita aquilo que, pela mediação, claro, tendo aqui lucidez, né? Da palavra, do magistério, da regra, está tudo submisso a isso. Se você não aceita essa moção de Deus, com certeza não é o seu lugar. Não aceita uma vez, não aceita duas vezes, não aceita três vezes. Se há confronto, todas as vezes há confronto com o fundador, confronto, é porque ele não é o seu fundador. Meus parabéns, você descobriu uma realidade.
Vai viver onde você foi chamado. Não é nem mal nem bom. Não é nem soltar foguete, que às vezes dá vontade, né? Mas também não é chorar porque o membro foi embora. Ai, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? A comunidade não é um membro, a comunidade é um carisma. E Deus nos oportuniza estar juntos para chegarmos juntos. Entendem? Então, é preciso ver isso, que a fidelidade é uma conquista, ela exige uma comunhão de alma, de coração e de mente, também, com aqueles que vão nos coordenando, nos auxiliando. E cuidado, é uma grande batalha espiritual. Porque o demônio vai querer nos dividir, né? Então, o que ele quer fazer? Dividir. Dividir. Me esqueci como é que é dividir. Meu Deus do céu. Sim. Sim. Para destruir. Tá bom. Que bom que eu não sei mais como é que se divide, né? Dividir para destruir. Esse é a missão primeira, né? Claro que ele é o perverso, o perversor, mas dividir, ou seja, partir no meio, desintegrar, retirar, confrontar, fazer murmurações, fofocas, divisões, suspeitas. No meio de quem? No meio de quem deveria ser aqueles que têm comunhão, né? A comunhão com aquilo que vem, o zelo pelas decisões tomadas. Ou você acha que um autêntico fundador simplesmente toma uma decisão porque está na sua cabeça? Quantas horas, quantas orações, quantas noites, às vezes, decisões sérias que precisam, quanto a uma vocação, quanto a missão, até encontrar, gente, é um grande sofrimento. Até ordenar as coisas, até organizar, ver como se fará isso. E eu acho que o fundador pode dizer assim, ó, como se fará isso se não conheço homem nenhum que possa me ajudar? Entende? Porque realmente, nessa hora eu posso trazer do coração da Maria e trazer para o corpo comunitário e ordenar, mas eu não posso decidir o que é. Eu posso trazer o que é o carisma, os trilhos, as diretrizes, eu posso trazer, ser fiel e trazer de maneira fiel e auxiliar meus irmãos a crescer, amadurecer e amar aquelas diretrizes, mas eu não posso construí-las, eu não posso fazê-las. É o fundador. Então, às vezes a gente sai aí rachando por aí, né? Ou só vendo o que a comunidade não tem. E o que a comunidade tem? O que você já tem? Porque às vezes a gente diz, não, mas eu vim no módulo da escola, da Oasis, e falta isso, e falta isso, e falta... Claro, mas isso que falta, como se pode viver na tua realidade? Não dá para descartar, porque a minha realidade é outra. Isso aqui, toda essa escola, esses módulos, não são para a Oasis, não é de como vive a comunidade Oasis, mas como vive uma nova fundação. Como é os desígnios do Espírito Santo para a vivência de leigos, mulheres e homens, para uma nova consagração de vida na igreja. Então, nós não estamos falando, claro que tem fundamento a nossa experiência, mas a partir do Espírito, a partir do sonho de Deus que nós falamos para você. Então, não dá para sair e dizer, não, lá na Oasis eles vivem a radicalidade. A radicalidade do Evangelho é para toda a vida consagrada, sabiam? Então, é para aquele que quer viver esse caminho, que é você e eu. E também, um membro, a pertença na comunidade precisa deste dom, é alguém incorruptível. Que não se corrompe mais com as propostas, com as chantagens desse mundo, com aquela conivência com o pecado, aquela questão emocional de ganhar alguma coisa, de abandonar a palavra, ou de não fazer aquilo que eu preciso quanto à regra, ou não fazer aquilo que a minha vocação me diz, porque outra coisa é melhor, outra proposta é melhor, a outra proposta é mais saborosa, a outra proposta é mais prazerosa.
o próprio pecado mortal, né? Aqui já é incorruptível. Ele chega na incorruptibilidade. Então ele pertence. Ele é um consagrado definitivo. Ele não negocia mais com o mal. Ele não fica falando na sua cabeça, no seu coração com o mal. Ele não se deixa aliciar pelas mentiras do mundo ou das pessoas, até mesmo na intimidade. Às vezes nós temos propostas que vêm na nossa casa, às vezes numa confissão. Isso pode acontecer numa confissão. O padre que te propõe, que te diz assim, não, mas isso aí não precisa, você está olhando essa pornografia aí, mas se você não tocar no homem, na mulher, não tem problema. São conselhos de confissão desse mundo desequilibrado. Você pode se tornar corruptível numa confissão. Acredita numa coisa dessa? Se você aceita aquela proposta contrária àquilo que Deus te diz, já é corruptível, já corrompeu. Ou aquilo que seu esposo ou sua mãe, às vezes a mãe, né, tão querida, tão amada, te faz uma... Não, porque, deixa um pouco essa comunidade, vem aqui passar um tempo comigo, onde você precisa estar na sua comunidade, onde você tem compromissos, onde você tem vivência, onde você tem que pedir uma permissão confiável, seja justificável para sair, para estar. Às vezes a mãe ou o pai estão doentes e nós se autorizamos a dizer, não, é lá que eu devo amar, devo estar. Quem vai definir, quem vai dizer, quem vai te direcionar, já não é mais você, mas é a sua comunidade através da mediação. A gente se corrompe, às vezes, pelo afeto, pelo sentimentalismo, né? Então, a gente acaba se revoltando com o formador, com a comunidade, com o fundador, enfim, com Deus, porque ele não me deixa, a comunidade não me deixa ir. Já corrompeu sua vocação, porque a comunidade não decidiu por você. A comunidade não decide por ti estar dentro, ter começado esse caminho, estar nesse caminho, é você que decidiu. E esse caminho é um caminho de ordem. É um discernimento que é mais do que eu penso, do que eu gosto, do que eu acho, do que eu... Entende? Então, a corrupção nos rodeia. Até mesmo num filme, até mesmo num vídeo, num aparelho de internet, né? Esse celular. Que fotos vêm para você? Você consegue não olhar a foto e deletar antes de ver o que é? Não. Você abre. Eu sei. As fotos chegam e você abre. E nós podemos nos corromper por causa dessa foto, por causa dessa cena, por causa desse clipe que está ali. E que fomenta de novo aquilo que você pensou que estava curado. Te alicia de novo. E aí eu posso me corromper por causa daquela última, né? Aquela última cerejinha lá do bolo. Diz que a gente fica mal pela última cerejinha, né? Mas a gente come tanto, tanto, tanto que aquela lá explode. Talvez tem coisas dentro de nós que ainda não foram trabalhadas, ainda estão ali corrompendo. Mas cuidado, aquele que pertence, que tem uma consagração definitiva, tem que chegar aqui. Se não chegou ainda aqui, se não é capaz, se não teme a Deus, ele não é o primado, ele não é o primeiro, mais do que eu, mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer... Se eu ainda não dou respostas fiéis no dia, na semana, no mês, no ano, com as minhas realidades de aliança, com as realidades da fé, com as realidades das ordens, né? Se eu ainda sou incorruptível, se eu sou incorruptível, seja que eu vejo que algo ainda me tira, me corrompe, me alicia, me diz, não, é aqui que eu quero ir, não, eu aceito isso como uma justificativa, não, também não precisa tanto. Um conselho de uma proposta de já para mim, já serve, já me tira do caminho. Então, com certeza, você não chegou na sua vocação definitiva e também, ainda no discernimento aqui, não sei, né, principalmente nessa primeira aqui, se eu já não sou capaz de fazer aquelas pequenas coisas na forma humana, já o próprio vocacional precisa dizer, você não tem uma vocação para a vida comunitária, para essa vida. Nem sei se é desse carisma ou de outro, mas certa vez eu tive a ousadia,
Porque eu acho que tem coisas que muitas pessoas têm medo de dizer a verdade. Existe um medo, uma autoimagem, né? Mas se você não disser, também você está sendo conivente com aquele mal que aquela pessoa buscou em você um auxílio. Ou aquela pessoa que está convivendo na sua comunidade, ela está lá para que ela busque. Eu acredito que eles buscam, que cada um de nós busca a verdade. Mesmo que eu não goste. Eu acredito nisso. E uma pessoa que passou um tempo aqui, um casal. Gente, eles são realmente, assim, na humanidade, totalmente incapazes de viver a vida comunitária. Eu nem falo de carisma. Essa vivência comunitária. São pessoas que foram chamadas ao matrimônio e devem viver na sua família e talvez prestar um serviço, com certeza, dentro da igreja. Mas a vida comunitária, ela exige sair de si permanentemente para um outro, que não é a minha família em si, somente. Então, assim, as pequenas tarefas eram muito difíceis. Muito difícil. E uma coisa é querer aprender, outra coisa é não querer aprender. Porque você pode não saber lavar uma roupa, você pode não saber varrer uma casa, você pode não saber cortar uma grama, mas tem que vir querendo aprender. Tem que vir vindo aprender a aprender sempre e fazer o melhor, te dar o melhor de si. No caminho. Então aqui já tem um discernimento maravilhoso, né? Capacidade humana. Dentro da lucidez e do discernimento, quero dizer umas coisas para vocês. A lucidez. Então, uma pessoa que pertence a uma comunidade é uma pessoa que tem que chegar na lucidez. Um equilíbrio mental, uma clareza das coisas. Uma capacidade de ver em volta. De saber discernir, de saber olhar aqui, isso é bom, isso não. Cuidado com as patologias dentro da comunidade. Né? Eu pensava, de verdade, eu pensava mesmo, gente. Há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, que todas as pessoas com tendências à loucura, à patologia, estavam no hospício. Eu era muito ingênua. Eu era muito ingênua. Eu pensava que todo padre era santo. E que todos aqueles que tinham problemas sérios estavam encaminhados para as clínicas. Mais bonito. Eu descobri que os loucos estão nas novas comunidades. E que nem os padres são santos e nem os consagrados são santos e nem... Estamos em processo e existe muita coisa perversa. Existem muitos que se corromperam dentro da sua vocação. E que são como lobos, como leões, que devoram. Então, a gente precisa olhar com lucidez para a vocação e para dentro da comunidade. O sentimentalismo é contrário à lucidez. É claro que é uma lucidez com um sentimento, ou seja, os sentimentos de Cristo, que amam aquela pessoa, amam aquela vocação, amam aquela missão. Por isso faz o que tem de fazer. E diz o que tem de dizer, entende? Então, é preciso, principalmente aqueles que coordenam, né, olhar com lucidez, confrontar aquela circunstância. Isso que está acontecendo hoje na minha comunidade é um bem ou é um mal? Olhar de frente, não dá. Uma frase que eu uso muito é, não dá mais para não ver. Fala para a pessoa do seu lado. Não dá mais para não ver. Os problemas não se resolvem sozinhos. Eu descobri isso também. Eu achava que se eu não falasse nada, as pessoas iam se dar conta. Ilusão das ilusões. Os problemas comunitários, pessoais, vocacionais, os meus problemas pessoais, não se resolvem sozinhos. Eu preciso olhar de frente e entender e procurar saber como fazer e o que fazer. Exige uma ação.
Às vezes é um corte, às vezes é uma acolhida, às vezes é falar com a pessoa, às vezes é não falar. Então, por isso que exige aqui também, a lucidez exige discernimento. O que é discernimento? Discernimento, em grego, é separar uma coisa da outra. Separar um bem do mal. Escreve aí, discernimento. Separar um bem do mal. O que é bom e o que é mal. Deus inscreve no homem, no ser humano, ele dá essa marca. Desde a sua criação, a sua gestação, o seu nascimento, Deus sopra no ser humano esta marca. Faz o bem e evita o... Todo ser humano tem, certo? Isso é uma dimensão. Para nós, o discernimento não é só isso, é assim. Distinguir entre o que vem do Espírito de Deus e o que lhe é contrário. Esse é o discernimento cristão. Na revelação. Discernir o que vem do Espírito e o que lhe é contrário. O que vem do Espírito é o bem, a vontade de Deus, o desejo de Deus. E o que lhe é contrário, não é só o que não vem do Espírito. O que lhe é contrário é o mal. Porque o demônio e sua maldade, e a maldade do homem sempre é contrário a Deus, não é verdade? Então é contrário. Quem pode fazer discernimento? Quem é? Quem é a pessoa que vai discernir? É o homem e a mulher espiritual. Não é o homem e a mulher psíquica. Lembra que eu falei do psíquico? Aqueles que sempre... quando uma pessoa está muito ligado ainda no seu fazer, ele está ainda num processo de cura da história, está num processo ainda de sair, né, das suas carências, das suas mendicâncias. Ainda nesse desequilíbrio entre o que pensa, o que sente, o que faz, né, que se valoriza muito, que chora, que dói, que vira o inferno quando ele é deslocado. Essa pessoa ainda não atingiu esse ser espiritual. Mas aqueles que já estão num caminho, num tempo comunitário, né? E aqui, claro, de novo, né, essa figura que é a mediação primeira, é o fundador, que não é uma responsabilidade que vai lhe pesar no sentido assim, eu não posso resolver isso, eu não vou conseguir. Não, o discernimento de uma pessoa, seja do fundador, é junto do Espírito. Então, ele tem que ser, e assim... Todas as autoridades precisam ser pessoas de oração, de escuta. De novo aqui, ó. Por isso que o que eu vejo, né, uma autoridade, o que ela vê, um vocacionado, o que vê, um consagrado, o que vê, o que escuta, o que fala, o que sente. Tudo isso tem que ser repassado diariamente, purificado diariamente. Trazido para Jesus diariamente, dizendo, eu estou sentindo isso, porque nós precisamos ser livres para discernir. Então, não é um psicólogo que vai discernir sobre nós. Nem um sociólogo, nem o bispo vai discernir sobre nós. Nem o padre vai discernir sobre nós. Cuidado com o clericalismo. Mas é aqueles que são responsáveis por nós dentro do nosso carisma. E nós podemos também. Agora, de outra forma, nós também somos pessoas de discernimento para nós mesmos. Nós também somos convidados a discernir esse bem e mal dentro de nós e trazer nessa formação pessoal para que seja junto com ele, junto com essa pessoa, auxiliado a confirmar o que verdadeiramente é o bem e também ajudar a descobrir e a repudiar aquilo que é o mal. Certo? Muito bem. O discernimento necessita de 2 níveis. O nível pessoal e o nível comunitário. Se só temos o discernimento comunitário, cairemos no comunitarismo. Então, não é só o discernimento da comunidade, é também dentro de nós, juntamos esse discernimento para nós mesmos. A comunidade não pode dizer tudo para nós. A comunidade não pode se responsabilizar por tudo aquilo que a gente pensa. Então, não pode ser só responsabilidade daqueles que me guiam. Eu preciso ser responsável para ter esse discernimento espiritual na minha vida.
Eu preciso crescer antes que a minha autoridade me fale. Esse comportamento não é bom. Eu já preciso, no meu processo, estar vendo que é o mal. Já trazer isso à luz, dizer, olha, eu fiz isso, já estar sofrendo sobre esse mal. Deu para me entender? Estar sofrendo por essa atitude que eu fiz, por essa indelicadeza que eu tive, por essa situação que eu vi. Eu já preciso ser um homem e uma mulher, não pode deixar apenas que a comunidade me discirna tudo para mim. Muito bem. E se temos só um discernimento pessoal, sem a comunidade, se não aceitamos o que a comunidade nos diz, se nós não aceitamos a sua mediação, a sua condução, caímos no individualismo. Nem comunidade sem o pessoal e nem um indivíduo sem a comunidade. Certo? Muito bem. O discernimento tem 3 instâncias. Primeira instância do discernimento, né, é o evangelho. Para ver se aquilo é um bem ou um mal, eu preciso ver se confere com a palavra. Alguém está pedindo um conselho na vida pessoal dela, no casamento, ou alguém que veio lhe pedir sobre uma situação, um solteiro. Isso é lícito? Isso eu devo fazer ou não devo fazer? O que você vai dizer? Tem situações tão dolorosas que a gente fica envolvido com aquela dor. Vocês já passaram por isso? Por pessoas que vieram pedir um auxílio, um conselho, e a gente ficou tão envolvido com aquela dor que a gente deu conselhos, ou então teve tendência de dar conselho. No seu caso, não, mas Deus não vai. Se você está sofrendo muito, assim, Deus te entende. Deus te entende, Deus compreende, Deus acolhe a pessoa. Mas isto não está certo. É assim que nós devemos dizer. E nem dizer de nós mesmos. Nós temos procurado usar o catecismo da Igreja Católica. Por que não? Porque ali está escrito. Porque o catecismo da Igreja Católica diz, 2 pontos, quando não é referente direto à palavra de Jesus. Porque o catecismo da Igreja Católica tem todas essas respostas sociais, matrimoniais, sacerdotais, respostas da fé, tem ou não tem? Ali é um livro onde eu posso dizer para a pessoa, não sou eu que te digo. Mas às vezes a gente precisa nós mesmos dar uma olhada de novo. Do que é que Deus diz quanto àquele mal ou aquele bem que eu faço. Então, o primeiro discernimento não pode ser contra o evangelho. Segundo, um discernimento vocacional, um discernimento do consagrado, um discernimento do que eu vou fazer na comunidade, um discernimento de uma missão, de um conselho, tudo isso. Segundo, não pode ser contrário ao carisma. E aqui o carisma, né, já falei, mas vou falar de novo, com sua regra, com aquele espírito do fundador, o que ele diz não está escrito, mas ele vai dizendo, ele vai nos ensinando a forma de viver dentro dos relacionamentos, na oração. A Maria nos ensina a forma de intimidade. Como é isso? Trazendo a nossa realidade, falando com Jesus em todas as circunstâncias. Se eu resolver fazer diferente, não, eu não vou rezar assim. Eu vou rezar a liturgia das horas, eu vou rezar o rosário na minha oração pessoal, e eu vou rezar depois na adoração, eu vou rezar as ladainhas de Nossa Senhora. O que eu estou fazendo? Tudo é um bem, não é? Não é um bem? Rosário não é um bem? Nossa, a liturgia das horas? Também. Mas rezar assim não é rezar como carisma. Entende? Eu preciso rezar assim, como esse espírito, ou seja, essa forma está escrito também. Mas muito mais no conteúdo do que ela diz. Como ela faz, como ela trata as pessoas, como ela acolhe quando as pessoas choram, quando ela acolhe quando as pessoas estão assim, no mal, na mentira, numa perversidade. Como é? Como o carisma deve fazer? Como eu devo me posicionar? Com as propostas, com aquela ideologia de hoje, como eu devo me posicionar? Eu devo calar, eu devo falar, como eu devo fazer? Então, é isso, não é só a regra em si. Conforme ser oásis, como a gente deve cantar?
Vocês podem notar que a gente não tem banda, né? Não tem muito barulho, não tem muitos instrumentos. Vocês notaram isso? Deu para notar? Então, essas coisas são um discernimento do carisma. Para nós é assim. Porque é Deus, a voz deve estar, é na voz que tem a unção. O instrumento deve ser menor no seu barulho, no seu, né, no seu artifício. O instrumento apenas ele é um toque, que vai dando o toque. Aquilo que a própria letra da música vai dizer, e aquilo que o profeta vai falar, aquilo que Deus vai falar, enfim. E também o terceiro ponto, né, que nós temos que considerar para o discernimento, são os sinais. Ler os sinais. Então, na sua comunidade, você vê, às vezes, as pessoas estão tristes. Tem tristeza aí. O que é? Perguntar, né? Então, para quem discerne, tem que perguntar. Por quê? Ele tem que ir, aqui faz parte do sinal, ir às fontes. O que é ir às fontes? Se envolve uma pessoa, você deve perguntar para essa pessoa o que é. Porque vocês já notaram que a depressão comunitária, ela acontece quando um está triste e outros vão ficando também? Tem coisas comunitárias, tem depressões comunitárias. Tem fases comunitárias. Às vezes a gente está passando por uma dor e essa dor vai desesperançando todos. Vai sugando a esperança e nós vamos entrando numa desesperança. Todo mundo está se sentindo, sabe, mal, enjoado, angustiado. E às vezes dá dor de barriga comunitária também. Mas aí é a comida, viu, gente? É a comida. Então, os sinais, fica atento, né? Tem muita briga, aquelas pessoas estão se confrontando muito. O que é? Por quê? Não adianta você ouvir os seus irmãos apenas. Os irmãos podem ajudar, podem dizer. Uma vez alguém me disse assim, a irmã, né, essa irmã, ela está chorando todas as noites ela tem choros convulsivos. Já fazem 3 noites que ela chora. Eu posso ir lá, eu durmo lá com elas, eu não durmo. Mas quando a irmã traz, né, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para essa que trouxe, mas por quê? O que tu fez para ela? Não, né? Eu vou chamar aquela que chora. Para conversar, para ver. Tem coisas ali que são importantíssimas nessas horas de crise. Certo? Então, os sinais, o sinal das esperanças, o sinal, às vezes, de uma alegria, né? O que a comunidade está vivendo? Olhar os sinais da alegria. Celebrar junto. Deus está pedindo, quando tem uma alegria, quando tem júbilo na comunidade, Deus está pedindo, é hora de celebrar junto. É hora de rever essas profecias, é hora de confirmar um ao outro. Entende? Então, ele vai dando esse discernimento de onde vai. O próprio conteúdo da formação, às vezes, né? O que a gente vai falar na formação? O que a sua comunidade está vivendo? O que falta? Às vezes você olha assim, alguém vai fazer uma entrevista ou vai dar uma resposta, e é uma resposta de doutrina, e a pessoa não sabe. Ela vai lá e pergunta para alguém, um fundador, para um irmão, mas como é que é isso aí? Né? Aí você se dá conta que algumas coisas da doutrina a comunidade não sabe. Que a pessoa, e quando você não sabe, você aceita qualquer coisa que te digam. Não tem firmeza de doutrina, você aceita qualquer coisa que te digam. Porque você não sabe responder, você não sabe afirmar. O padre pode dizer qualquer coisa e você fica calado, porque você não sabe dizer para ele que está errado. Você sabe que ele está errado, mas não sabe dizer. Não sabe falar. Não sabe confrontar com o sacerdote ou alguém, ou uma pessoa de autoridade na igreja que vai te dizer, não, mas vocês, o que vocês fazem mesmo? Você sabe o que vocês fazem? Vocês como comunidade, o que vocês são? Você sabe responder? Para um bispo, você sabe responder quem vocês são? Então, o que precisa, né? São os sinais que a gente vai vendo, que vai detectando, que vai entrando esse discernimento para agir, né? O discernimento sempre é para agirmos e permanecer aqui. Permanecer. Fiéis àquele desígnio, àquela vontade de Deus a nosso respeito. Que é a nossa vocação, que é a nossa missão, que é o nosso apostolado do dia. Então, também aqui, o discernimento, a vocação, ela tem ritmo.
A vocação é minuto a minuto. Ela é turno a turno, manhã, tarde e noite. Ela é dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, década a década, até a eternidade. Se aqui, eu começo bem, respondo o meu dia, mas no dia seguinte não tão bem, No dia seguinte não tão bem, no dia seguinte não tão bem, no dia seguinte. Eu vou saindo da estrada. Porque o sim, o fiat, o sim, ele não é um sim dado para sempre, no sentido prático. Ele é um sim para sempre. Deus acolhe, é definitivo. Mas no sentido prático, ele tem que ser hoje, agora, amanhã, no meu agora, depois da manhã, no meu agora, e assim por diante. É assim que Maria permanece fiel, Paulo, Pedro, Tiago, João. Na vida de Pentecostes, na vida do Espírito. Nós vivemos uma vida de Pentecostes, nós vivemos na nossa comunidade uma vida no Espírito. E que vai exigir até o martírio, que é o quê? Essa morte, primeiro martírio que a gente vai ter que ter é a morte de si mesmo para as coisas de Deus e para as minhas. Deixar as minhas para aquilo que eu devo fazer é o martírio do consagrado na rotina diária da sua missão. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.